Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter você aqui. Hoje eu quero falar sobre amor platônico. Na verdade, eu vou falar sobre amor platônico, vou falar sobre divórcio energético e vou falar sobre rejeição. E eu vou explicar o porquê, né, desses três pontos a serem analisados por vocês, porque foi assim que eu realizei comigo, para que eu pudesse identificar um padrão que eu estava seguindo há muitos anos e na verdade eu nem percebia que eu seguia esse tipo de padrão, de crenças, né, limitantes que não me faziam progredir, prosperar. E a relação que eu vou falar agora é a relação de relacionamentos afetivos amorosos. Não só, mas também. Bom, como eu já tinha comentado que a minha segunda onda trouxe para mim muito à tona a segunda onda da ressonância harmônica do professor Hélio Couto, né? Tinha trazido para mim muitas questões para serem resolvidas em relação no campo do relacionamento, no relacionamento como um todo. Em específico, eu tinha considerado o meu relacionamento com a minha mãe. Entretanto, na verdade, depois dessa situação, veio aquela outra casquinha lá, veio uma outra questão para ser resolvida, analisada, percebida. E uma dessas questões foi justamente essa da minha forma de me relacionar. E por que eu falei do amor platônico? Porque o amor platônico, né, dentro ali dos estudos filosóficos de Platão, é um amor que ele é desprovido de paixões, é um amor verdadeiro, é um amor que não é falso, que não é materialista, é um amor pleno, é o amor da ordem, do crescimento. No conceito, né, de Platão, é a existência desse amor perfeito que só existe no campo das ideias. Em outras palavras, né, o amor platônico pode estar relacionado àquele amor que é impossível, aquele sentimento que é reprimido, que você esconde, né? Ou ele é difícil de ser acessível, ou ele é impossível, ou existem várias questões que a gente pode abordar. Mas eu vou trazer nos dois sentidos, no sentido do amor platônico. O amor platônico ele pode ser vivido pelo medo, né, de se machucar, o medo da exposição, o medo de levar um fora, o medo de uma situação que seja negativa, como também pode ser ali a criação, aquele desenvolvimento da perspectiva em relação ao seu amor, o amor que você sente, ao amor que você produz na sua mentalidade em relação ao outro, possa ser conflitante com a realidade, ou seja, fora da realidade, né? Às vezes a gente cria muita expectativa sobre o outro, quando na realidade aquelas expectativas todas elas foram meio que pro vinagre, assim, porque foge daquilo que é real. Então eu fui trazendo, né, só para compreensão, eu fui trazendo esses pontos, né, e citando aí o filósofo Platão, num conceito muito básico, né, muito superficial, é claro, mas por que eu fiz essa associação? Há um tempo atrás eu tinha conversado com um amigo meu, assim, de uma forma muito interessante, e nós estávamos falando sobre relacionamento, até que ele perguntou de mim como é que eu estava nos meus relacionamentos, e aí eu comecei a falar para ele, mas até então eu falava para ele e começava a prestar atenção naquilo que eu estava dizendo. E eu percebi que eu estava falando, né, eu falava para ele que eu gostava de viver nesse sentimento de amor platônico porque me dava a ideia para fantasiar, para me iludir, para viajar, para criar várias coisas que na realidade elas não existem. E eu falei isso filosoficamente, né, ali dentro de um campo ali da emoção e de viver o amor, ou de alimentar sentimentos, né, de amor num contexto geral, de amor, de paixões. Quando, na verdade, é um campo muito ilusório. Claro que a gente pode viajar assim nesse campo, mas a gente precisa sair dele porque a realidade é outra. Depois de eu ter conversado com ele, eu comecei a prestar atenção nesse tipo de comportamento que eu vinha desenvolvendo. E eu percebi que as pessoas das quais me atraíam,
né, me chamavam a atenção, eram justamente aquelas pessoas que não estavam disponíveis para mim. E quando eu falo disponíveis para mim, não estou dizendo que são pessoas que têm relacionamentos. Não é essa a questão. O que eu estou trazendo são pessoas que não estão disponíveis para manter, para criar, para desenvolver, para construir um relacionamento. E isso pode, como que eu posso dizer assim? Isso pode acontecer de várias formas, né? Às vezes a pessoa não tem a ideologia mesma que a tua, às vezes a pessoa não tem os mesmos costumes que o seu, às vezes a pessoa não tem. Entende que a minha mente estava sempre buscando o impossível? Aquilo que era difícil, né? Porque não depende só de mim, depende do outro também. E vários campos, ou a classe social, ou os costumes, ou as crenças religiosas, né? Então eu fui percebendo que ao longo desse meu tempo eu estava buscando por pessoas que não estavam disponíveis para que eu pudesse me relacionar e desenvolver um relacionamento, começar a criar um relacionamento afetivo, amoroso. De toda forma, eu também estava reprimindo os meus sentimentos ao não me expor, a não me colocar à disposição, a não me expor no sentido de, olha, gostaria de tentar alguma coisa, né, com você, não assim tão diretamente, mas de deixar claro para a pessoa a qual eu paquerava, né, que eu estava afim, que eu tinha um interesse por ela. E aí eu fui começando a pesquisar o porquê desse comportamento, porque assim, uma vez ou outra, gente, é uma coisa até que natural, porque ali você precisa maturar suas ideias e ver se é aquilo que você quer ou não. Mas quando isso passa a ser um padrão repetitivo, eu vinha repetindo isso. E no campo da ilusão, no campo, né, do amor platônico, você pode amar infinitas pessoas. Você pode gostar de todo mundo, você pode amar todo mundo. Por quê? Porque é uma troca energética e vibracional que você tem com a pessoa e a pessoa não tem com você. Só que isso tem um lado negativo da coisa, de não ser real. Então você fica meio que, né, no meu caso, eu fiquei meio que me relacionando com várias pessoas afetivamente, aqui no meu mental e no meu emocional, no meu campo das emoções, eu estava ali vivenciando, né, emoções de ter o prazer de pensar na pessoa, de idealizar um monte de coisa, né, um monte de, assim, várias situações legais, né, dentro do meu contexto, legais, bonitas, afetivas, amorosas, quando na verdade elas não existiam. Então, assim, eu percebi que com esse meu comportamento, eu estava me afastando de viver a realidade. Viver a realidade mesmo, de tocar, de estar próximo de alguém, de tomar um café com alguém, de criar uma aproximação, uma troca real. E fui viajando aí nessas buscas, nessa análise e fui ali criando várias questões, né? Eu fui dando, não fui criando, mas eu fui trazendo lá do meu subconsciente várias questões. Então eu comecei a examinar, eu comecei a examinar os meus relacionamentos. Os meus relacionamentos aqui, aqueles que eu criava aqui na minha mente, que eu gostaria de ter uma concretização. A outra coisa também, a outra crença limitante que eu tinha e que eu percebi que isso também é um ponto muito negativo, é de eu não me mostrar a outra pessoa o interesse e aguardar que ela venha a meu encontro, né? Aguardar que ela venha até a mim, desenvolver, se declarar, enfim, se mostrar, né? Mostrar o seu interesse. E aí eu fui percebendo que se eu ficar nessa, eu vou ficar realmente aí pra titia. Então, assim, esse comportamento, esse pensamento é um pensamento realmente de estudo. Para começar a estudar, analisar os pormenores, o que estava acontecendo dentro dessa situação. E aí eu fui buscar outros estudos, eu fui, né, querer entender o porquê isso, o porquê que eu estava vivendo isso, o porquê, né, desse padrão, por que eu estava seguindo isso, por que eu me sentia tão atraída às pessoas que não estavam, né, disponíveis para mim. E por que eu também estava reprimindo os meus sentimentos
e não me mostrando, né, não estando tão aberta a mostrar ao outro que eu estou interessada. Dentro disso eu fui descobrindo essa resistência, né? A resistência que eu tive de me abrir. Claro que através dessas resistências existem dores, né? Existem traumas, existem muitas relações frustradas, né? Existem muitas questões desfavoráveis. Não vou negar isso, né? Na verdade, eu não tenho nem como negar isso. Mas, por outro lado, eu também não posso ter a mentalidade de que eu não posso ter uma outra pessoa e que não exista no mundo uma pessoa para mim. Sabe, gente? São essas crenças que aí a gente vai começando a derrubar. E eu percebi que isso tem um fundo, né? Tem algo a ver com a rejeição. A rejeição não só do outro, de eu buscar aquilo que não tem. É uma forma de rejeição, mas também a rejeição, minha rejeição de eu não acreditar que eu tenha condição de me relacionar com uma pessoa bacana e desenvolver um relacionamento afetivo amoroso. Essas conexões que eu fui fazendo, eu entendi que eu estava dando esses comandos, né, para o meu cérebro, eu estava ofertando esses comandos o tempo todo. Então, quando eu achava que na oportunidade de alguém aparecer, alguém bacana, querer se aproximar, eu já não dava nem espaço para a pessoa, porque eu já estava fechada. Eu já estava me rejeitando, entende? Já estava também rejeitando a pessoa que assim eu ia entender que ela se esquivando, ela também estaria me rejeitando, então eu seria a rejeitada da história. Eu sei que pode parecer até um pouco assim, difícil de compreensão, mas quando a gente começa a estudar sobre o autoconhecimento, a gente vai ganhando maturidade e entendimento. A luz que vem, né, a luz do entendimento que vem refletir sobre a nossa mente, vai fazer a gente ir lá nesses pequenos pontos e começar a enxergar esses fatos, dar atenção, analisar esses fatos, ver. Eles vão ficar expostos, ver como que isso está funcionando, qual o resultado que eu estou tendo. E assim, eu estou falando de uma solteirice de muitos anos, gente, de muitos anos. E a gente sabe que isso não é normal. É um padrão que foi enraizado, que foi plantado, e ele está ali trabalhando, né? Porque tudo aquilo que você coloca na sua mente, tudo aquilo que você acredita que acreditou e sentiu Então eu acreditei nesse processo de rejeição, de estar sozinho, de não ter ninguém, de sempre buscar pessoas que estão indisponíveis para desenvolver um relacionamento afetivo amoroso. E olha, é tirar mesmo o olhar de criança e colocar um olhar de adulto, um olhar mais maduro, mais consciente, trazer à luz, trazer à tona a realidade dos fatos e não viver no mundo platônico. Outra forma, né, e dentro dessa reflexão, desses estudos e dessas minhas avaliações, justamente para compreender melhor como que isso estava reverberando na minha vida, eu busquei também os estudos sobre divórcios energéticos. Porque os laços, eles precisam ser rompidos uma vez que não existe troca. E uma troca saudável, né? Viver no platonismo não é saudável. Você pode passear no campo, né, do amor platônico e, né, pegar aquele momento e transformar ele em alguma coisa bacana, mas viver fora da realidade, viver na ilusão, viver, como diz o próprio filósofo, no campo das ideias, não traz enraizamento. Não trazendo enraizamento, você não tem experiência humana, terrena, material, de exercer essa prática do relacionamento afetivo amoroso. E aí eu tô falando aqui pra vocês, não porque eu tô desesperada agora, eu tô procurando o amor, não é nada disso, mas isso desencadeou esse processo que eu tinha dito, né, no começo do vídeo, esse processo de padronização de uma crença limitante com um fundo de rejeição muito grande e nocivo, só que imperceptível. Eu estava vivendo ao ponto de simplesmente viver
e não perceber que todas essas minhas ações e esse comportamento estavam fazendo parte desse gatilho que eu estava alimentando na minha mente. Então, voltando a falar do divórcio energético, é uma prática, né, terapêutica, e eu comecei a estudar sobre essas práticas para justamente romper esses laços, né? Romper esses laços. E não falo só de laços afetivos, românticos e platônicos, né? Mas laços, num geral, de crenças que você amarrou através de uma vibração muito densa, né, que te traz trauma, sofrimento e dor, de vivências muito negativas e tóxicas, que você pode se libertar. E aí eu participo, né? Eu busquei bastante sobre o divórcio energético, tem disponível na internet, no YouTube, tem livros, tem aulas, tem cursos, bom, enfim, tem muitas coisas, né, tem muitos campos, né, para se aprender essa prática do divórcio energético, e eu comecei a trabalhar esse divórcio energético para romper, cortar todo e qualquer laço onde eu não tenha uma troca justa. Entende? A troca justa é o quê? Eu dou amor, eu recebo amor. Eu dou carinho, eu recebo carinho. Eu estou disponível. Então eu também aceito uma pessoa que também esteja disponível em busca de se relacionar com alguém. Materialmente, fisicamente. E não viver só nesse campo da ilusão. E foi maravilhosa essa oportunidade que eu tive de conversar com esse meu querido colega maravilhoso, queridão, assim, uma pessoa que eu tenho muita admiração e que me trouxe a puxar aí essa linha aí, desembaraçar esse padrão, né, que eu estava vivendo ao longo do tempo. Então, assim, se você também está passando por algum padrão, tá vivendo tá passando por essa experiência, você tá vivendo coisas parecidas ou coisas do tipo, então busque ajuda, busque informações, se questione, perceba. Claro, existem os traumas, né, das relações, que os traumas eles precisam ser tratados, curados, né? Eles precisam ser tratados para que você possa voltar para a vida e viver sua vida na potencialidade, né? Na construção de um novo relacionamento saudável, feliz, né? Despido, sem crenças limitantes que bloqueiam a sua felicidade e a felicidade do outro, né? Porque juntos, né? Juntos. A felicidade é um conjunto, ela não é uma coisa só. Então, o relacionamento afetivo também, né? O relacionamento afetivo bem sucedido também faz parte da evolução do crescimento do ser humano. Não é só a finança, não é só no campo das finanças, dos estudos, né? Da saúde física, mas é da saúde mental e emocional também. Então eu espero que esse vídeo seja útil para você, porque essa experiência que eu vivi foi maravilhosa, né? Dentro desse aprendizado profundo, porque comecei a tirar muitas pessoas aí do meu campo energético, porque voltando a falar do campo energético, o que acontece? Você não está aberta. Você pode estar sozinha, mas você não está aberta. Por quê? Porque você, no seu campo energético, tem tantas pessoas, tem tantas conexões que você não está aberta. Que você não está aberto para viver a maravilha, né? A oportunidade maravilhosa de se envolver e desenvolver no seu relacionamento afetivo amoroso. Então eu espero que, do fundo do meu coração, assim, sabe? Que é um assunto que ele é bem sensível, mas eu espero que este assunto provoque em você questionamentos para você se auto-perceber, se autoanalisar e fazer as correções necessárias para você viver a melhor forma, dentro da melhor maneira, dentro do que há de melhor, dentro da sua condição, nessa vida, no aqui e no agora, e viajar no mundo aí platonismo, do platônico, né? Dos amores platônicos, só de vez em quando. Passeia mais na terra, enraizada, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.